Olá, seja bem-vindo a mais uma oportunidade onde nós vamos estudar o Evangelho de Jesus. Quando eu me preparei para fazer esse tema, certamente eu fui envolvida pelos amigos espirituais para uma sustentação, uma elevação maior na minha capacidade de raciocinar. E quando você buscou ali acessar um canal do Núcleo Espírita Segue a Jesus, também aconteceu a mesma coisa. Você se ligou com o seu amigo, você deu o start de que está querendo encontrar um caminho para a sua felicidade. E felicidade significa Jesus. Ele foi a própria encarnação daquele ser que estava ali diretamente ligado a Deus e dizendo para nós que o reino dos céus tem muitas moradas e que nós teríamos possibilidade de alcançar aquelas mais elevadas. A esse Jesus nós vamos agradecendo. Vamos fazer uma prece inicial de agradecimento. Agradecemos o carinho, agradecemos o amor, agradecemos os ensinamentos, a sustentação, toda a tarefa realizada em nome de todos nós que estamos aqui no caminho, no início, né, da caminhada da nossa evolução, mas não nos sentimos sozinhos, porque Ele está presente. Então, que Jesus esteja conosco mais uma vez. A nossa tarefa de hoje, a gente vai recordar lá em Mateus uma passagem em que os judeus questionam ali Jesus sobre se os homens, se poderia dar a carta de alforria, ou usando a nossa palavra de hoje, né, desquite ou divórcio. A gente diz alforria porque a mulher naquela época ela não tinha valor algum. Se hoje em dia nós temos muitas situações em que a mulher sofre extremamente, mas naquela época a mulher não tinha direito algum. Ela era uma posse do homem, né? E aí eles questionam Jesus, é possível, né? A gente pode dar essa carta aí de alforria, essa carta de divórcio? E Jesus diz, olha, o Pai, né, criou o homem e a mulher para se unirem e serem um só. E eles então retrucaram, mas acontece que Moisés disse, né, que nós poderíamos dar a carta de divórcio à mulher. Ele falou, sim, ele fez isso porque vocês são duros de coração. E aí, eles ficaram meio estranhos, né, mas como assim duros de coração? Porque é uma sociedade patriarcal, né, e para eles tinham todos os direitos. E Jesus arremata, olha aqui, se não for por conta de uma prevaricação, né, dispensar a mulher significa você se tornar um adúltero. Ela também acaba se tornando uma adúltera se ela vai depois ter com o outro. O que Deus uniu, o homem não separe. Muito complicado isso, né? Muito complicado. E os discípulos que estavam ali do lado falaram, mas, bom mestre, então é melhor a gente nem casar para não complicar a coisa, né? E Jesus, muito paciente, diz, olha, existem homens que já nascem castrados. E nascem mesmo, né? Tem lá as suas dificuldades, não vão poder gerar filhos, né? Tem lá os seus problemas na área da sexualidade. Existem os homens que são castrados nessa vida. Isso era muito comum naquela época, os haréns, né? Você tornava o ser ali um eunuco, ou seja, um castrado. E diz ele, mas existem aqueles homens que por sua vez procuram a própria castração porque eles almejam o reino dos céus, né? Quem puder entender, entenda. Tudo aquilo que Jesus falou naquela época, a gente não pode pegar ao pé da letra, senão a gente perde toda a essência. Havia sim ali uma pergunta direta em relação ao matrimônio. Mas Jesus, quando diz quem puder entender, entenda, ele quer dizer, vocês têm que pensar além das relações matrimoniais, as relações entre os homens. E quando a gente vai ver Kardec ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo especialmente sobre esse assunto, ele vai dizer, olha, tem as leis dos homens e tem a lei de Deus é o amor, a união por o amor. Quando não existe mais o amor, quando muitas vezes até o ambiente se torna doentio, por vezes a separação é o caminho para que as pessoas possam continuar a sua caminhada ali de aprendizado em outros campos,
não importa. Ele precisa crescer, ele precisa aprender, ele precisa experienciar. E junto do amor. Então, se não houve o amor, se não há mais o amor, não tem por que estar junto. Seguindo aqui as orientações de Jesus, ele nos disse que existem muitos homens que já vêm castrados, né, na vida. E aí vamos pensar essa castração no que diz respeito à oportunidade de realizarmos a coisa errada, a fugirmos das nossas obrigações. Então, muitos de nós, às vezes, vêm para uma encarnação com todas as dificuldades físicas, né, ou mentais, que não nos permitem errar mais ainda pela incapacidade que nós temos até da liberdade de agir. Mas existem aqueles homens, disse Jesus, que acabam sendo castrados na própria vida, né? E também nós conhecemos muitos casos e nos enquadramos muitas vezes nesses casos, onde a vida nos coloca determinadas dificuldades que nos impulsionam a trabalhar, a não ter tempo, a não ter tempo de jogar, né, nada fora, onde nós temos que dar um valor especial a tudo aquilo que a gente tem, e não dá, a nossa cabeça não vai se enquadrar nas coisas que fogem à lei, porque a gente tem uma vida para administrar, e muitas vezes outras vidas que dependem da gente. Então a responsabilidade está bem ali na nossa frente, sempre nos apinhando, sempre nos cutucando, que é a vida nos castrando a oportunidade de errarmos. É um auxílio. Mas nós temos também muitas vezes aqueles homens de Jesus que se castram, né, para conseguirem ir para o reino dos céus, ou seja, nós que muitas vezes adotamos com maior esforço, mas com a consciência muito clara daquilo que nós estamos fazendo, uma opção clara, não é que a vida está nos obrigando, nós fazemos essa opção clara de controlar todos os nossos sentimentos, as nossas inferioridades, as nossas paixões e seguir o caminho do equilíbrio, da harmonia, da responsabilidade, do altruísmo, do trabalho duro, edificante, para que venhamos a conseguir o nosso caminho, o reino dos céus, a felicidade, o mundo superior, como queiram chamar, né? Mas o nosso padrão mais evoluído assim no nosso futuro. É isso, nós olhando ali o que Jesus disse. Emmanuel também vem nos falar, né? Mas Emmanuel vem trazer para nós então o complemento do quem puder entenda, né? Quem puder entender, vai entender. E com Emmanuel a gente entende. Porque ele fala para nós, vamos começar traduzindo isso de uma forma mais fácil. Vamos trocar, por sua vez, né? O não separeis o que Deus ajuntou, por não perturbeis o que Deus harmonizou. Essa é a proposta de Emmanuel, para que a gente consiga raciocinar aí a respeito. E tem sentido isso, né? Porque, na verdade, nós fazemos as nossas programações reencarnatórias de acordo com as nossas necessidades. E elas vão colocar para a gente ali família, o tipo de trabalho que nós vamos realizar, aonde nós vamos reencarnar, que grupo nós vamos participar, não só do trabalho, do nosso trabalho voluntário, das nossas questões religiosas, com os quais os vizinhos, com quem nós vamos dividir ali o nosso dia a dia. Tudo isso é pensado antes de conformidade com as nossas necessidades de aprendizado. Então, muitas vezes, se a gente for falar de grupo familiar, por exemplo, nós temos uma aproximação antes no plano espiritual para que a gente possa se comprometer um com o outro e conseguir, pelo menos, se suportar antes ali do reencarne, porque muitas vezes existem crimes envolvidos entre aqueles seres. É preciso, portanto, assumir a posição, não, nós vamos investir nesse reencontro, e que será aqui muitas vezes cheio de problemas. Esse é um exemplo.
Às vezes nós vamos lá e fazemos a nossa escolha profissional. Olha, vou me dedicar a esse campo. Olha, a esse campo, diz o amigo espiritual para nós, você terá contato com muitas pessoas. E através da saúde que você vai ali auxiliar, ou então do ensino que você vai colaborar, você terá a oportunidade nessa troca de valores de crescer muito em espírito. E às vezes a gente chega aqui e se sente um tanto quanto desanimado, ou então trabalha tudo de uma forma muito egoísta. No que é que eu posso tirar o ganho para mim através dessa minha profissão? Ou então dentro da família, eu não quero mais a convivência com esse ou com aquele, eu não suporto, eu não quero saber, eu esqueço o meu compromisso, né? Aquele tete a tete que a gente teve e disse, olha, vamos lá, né? Vamos tentar trabalhar junto e vamos transformar aquele sentimento de dificuldade em sentimento de amor. Aí está aquilo que Emmanuel chama para nós, né? É aquilo que quem quiser entender, entenda. Quem puder entender, entenda, disse Jesus, no sentido de que vamos além das nossas relações matrimoniais, dos compromissos com os outros seres que estão convivendo conosco. O que é que Deus, através da sua lei, permitiu que se juntasse ao nosso lado e que nós estamos jogando fora, estamos querendo separar? Jesus disse, o que Deus juntou, o homem não separe, porque aí está a responsabilidade. Está a responsabilidade mesmo. Diz ali Emmanuel para nós, o dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. O dever que nós temos como seres participantes de uma sociedade, como seres dentro de uma família. Quais são os deveres que eu tenho? E a consciência, a sentinela vigilante do eterno. Eu carrego o dever e carrego a consciência sobre aquilo que eu tenho que realizar. E diz Emmanuel ainda, essa consciência, ela permanece apta a discernir o que constitui a obrigação do que representa uma fuga. Não adianta eu dizer para mim, não, deixa para lá, eu não quero saber, né? Porque vai ficar na minha consciência, eu fugi. Eu separei aquilo que Deus juntou. E aí, como é que fica, né? Completa ele. O Pai criou seres e os reuniu. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Consigo perceber, eu, na minha vida, quais são essas coisas que foram harmonizadas, que foram juntadas para que eu pudesse vir aqui fazer as minhas experiências reencarnatórias com vistas ao meu crescimento espiritual? Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. De repente, eu tenho até a natureza à minha volta que trabalha por mim e nem isso eu sei respeitar. Nem isso que Deus juntou pertinho de mim eu sei valorizar. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu, aos resultados da sua ação infeliz. E por vezes gasta séculos desatando grilhões, tendo que reharmonizar aquilo que já poderia estar em ordem, né, na nossa vida. Na atualidade terrestre, a esmagadora porcentagem de homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência havia estabelecido para o bem. Então nós fazemos as nossas propostas reencarnatórias, observamos tudo aquilo que a gente precisa. Recebemos muitas vezes por dádiva, por misericórdia, locais aprazíveis para nós vivermos. Espíritos, ao lado daqueles que nós temos as dificuldades, nós temos outros que são verdadeiros anjos encarnados. E nós deixamos de lado as nossas responsabilidades, fugimos, nós separamos aquilo que Deus juntou. Essa é a mensagem que Jesus trouxe para nós há tanto tempo atrás, para que a gente tivesse a oportunidade de valorizar tudo que nós temos na vida e trabalharmos sempre com altruísmo, seja lá o que for a situação que nós estivermos vivendo. Vamos agradecer então através das nossas vibrações, porque é um momento em que nós doamos no nosso reconhecimento do tanto que nós recebemos e nós vamos doar.
Nós vamos doar o carinho, a luz, a sustentação, o amor fraterno, a responsabilidade, o amor que parte do nosso coração nesse instante e que é capaz de desejar a todos os seres que eles se deem conta de que são irmãos e que através das relações que uns têm para com os outros, há a oportunidade de nós caminharmos para a luz. É nosso desejo de saúde, de sustentação, de equilíbrio a todos aqueles que sofrem no planeta, sejam as dores do corpo ou sejam da alma. E é nosso desejo também de muita sustentação a todos os lares, sejam eles de que tipo forem, mas aonde nós encontrarmos alguém que busca a convivência com o seu semelhante, que haja paz, que haja harmonia. Nós vamos desejando a todos aqueles que representam algum tipo de governança, de poder, de orientação, que tenham a oportunidade de viverem o seu dia a dia no altruísmo, em benefício dos seus irmãos. Vamos lembrando da nossa casa Segue a Jesus e vamos desejando que todos aqueles que ali partilham as suas responsabilidades como colaboradores do plano espiritual ou material, como assistidos, que sejam envolvidos pelo nosso desejo de muita sustentação, de amor, de perseverança e de saúde. Assim também nós vamos desejando a todas as casas de oração, não interessando a religião, mas sim se Deus estiver ali presente, se o Pai estiver ali sendo lembrado com todas as suas responsabilidades, nós vamos desejando a luz que aconchega e que trabalha por cada um de nós. Nós nos despedindo, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos e nos colocamos então com o coração esperançoso de que teremos a oportunidade de cumprir com as nossas tarefas, recordando sempre as orientações desse nosso irmão maior. Graças a Deus. Obrigada. Até um próximo encontro.